Bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer ter você aqui. E nesse episódio eu quero te apresentar a Bruna Lima. A Bruna é especialista em vendas e já faturou mais de 30 milhões de reais. E nesse bate-papo ela vai compartilhar um pouco da sua história e algumas dicas para você poder vender mais na internet. E aí, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês que estão assistindo aí do outro lado. Bruna, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre você, sobre sua história. Vamos lá. Minha carreira na história desde menina, né? Tenho mais de 18 anos na área das vendas. Comecei vendendo bombom no colégio, até gerenciei 5 empresas, né? Então, é uma carreira bem consolidada aí. Perfeito. Então, vendas está no seu DNA, Tá no né? meu DNA. Eu brinco com a minha esposa, com os meus mentorados, que vendas cura tudo. Se você tem algum problema, vai vender. Vai vender. Que vendas cura É. tudo. Olha só, Bruna, eu queria começar aqui com uma pergunta difícil para você nesse nosso bate-papo. É uma pergunta que todo mundo me faz quando o assunto é vendas, seja vendas no presencial ou vendas online. Na sua opinião, qual é os maiores erros que donos de lojas cometem na hora de querer aumentar o faturamento, seja na venda presencial ou na venda online? Olha, Bruno, hoje eu presto consultoria, né, para a área das vendas, muito na área da moda, que eu gosto muito, não é só essa área, mas em todas, porque eu sempre brinco assim, tudo é venda, Tudo é venda. né? Então, assim, para você hoje aumentar o seu faturamento, você precisa de estratégia. Tudo você começa com um bom planejamento e estratégia. Metas e você fazer um bom acompanhamento diário, que eu acho que é onde a maioria das pessoas se perdem, né? Porque não faz um acompanhamento e aí quando vê, a venda não está acontecendo. Perfeito. A maioria quer seguir as coisas que tem na cabeça. O feeling acaba não estudando, acaba não procurando ajuda. Né? Eu Isso. brinco que todo empresário é um pouco orgulhoso para poder pedir ajuda. Né? Pô, só vai pedir ajuda quando tá lá no fundo do buraco. Exatamente. E principalmente quando a gente fala em vendas online, o empresário precisa se capacitar. Precisa, porque é constante, né? A gente não consegue acompanhar, Sim, né? não tem Muita jeito. coisa. Igual eu brinco assim nos meus treinamentos, eu sou da época da telelista, né? Que eu vendia naquela época. Se eu não tivesse buscado conhecimento, me aprimorado, né? E claro que tem muita coisa ainda para aprender todos os dias. Sim. Eu não teria alcançado todo esse faturamento que eu já alcancei e continuo alcançando com os meus clientes, né, hoje. Perfeito. Você vê assim que a grande diferença de um cliente que tem um bom faturamento para aquele cliente que está travado é na questão do planejamento? Ah, com certeza. Planejamento, estratégia, ele não vai atrás do cliente, né? Hoje é uma falha muito grande, porque principalmente o comércio, ele está acostumado com a galera que ia para a rua comprar, Sim. né? Então, assim, hoje o consumidor mudou, a compra mudou, né? A forma de comprar mudou. Perfeito. Então, o cliente, ele não vai mais na loja, né? Sim. Então, hoje você precisa ir até o cliente. Então, existem várias formas e estratégias de você ir até o cliente, sem fazer uma abordagem abusiva, né? Que as pessoas têm medo de fazer uma abordagem, Tem. né? Na verdade, tem muita gente que tem medo de vender. Até as Exatamente. donas de loja têm medo assim, pô, será que eu vou incomodar? Incomodar. Fica com medo até de mandar um WhatsApp. Fica. E, Bruna, hoje você vê que mesmo com uma loja de shopping, não tem um faturamento talvez com uma loja de bairro, uma loja que tem uma certa distância do centro da cidade, porém usa estratégias de marketing digital. Então, hoje a gente vê que não basta estar num lugar posicionado, né? Como um shopping. É o mito hoje de abrir uma loja do shopping e vou ganhar dinheiro. Hoje não existe mais isso. Não, porque hoje é independente do ponto, né? Sim. Igual a gente falava há um tempo atrás, eu preciso estar num ponto estratégico para vender. Não. Hoje você precisa ter estratégias para vender, né? E ir atrás do seu cliente, que não é vergonha nenhuma,
né? A Vergonha galera nenhuma. toda brinca aí que não é vergonha. Quem tem boleto para pagar não passa vergonha, Com certeza. né? Tem que correr atrás mesmo. Então, você precisa ir buscar o cliente. E nessa questão de buscar o cliente, qual é as principais estratégias que você recomendaria para uma dona ou um dono de loja que está começando ou que está patinando no faturamento, ainda mais pós-pandemia? A gente vê muitos empresários do seu setor patinando, né? Fechando lojas. E pelo menos aqui na nossa cidade a gente vê assim, que tem muitas lojas fechando porque não estão se atualizando. Cliente tem, né? Tem. Cliente tem. Mas não estão conseguindo por falta de estratégia. Qual a estratégia que você recomendaria para quem está nessa situação? Olha, uma das estratégias muito forte hoje que eu uso, né, principalmente depois da pandemia, porque ela veio na pandemia já muito forte, são as lives, né? Eu até criei um e-book, Como Fazer uma Live de Sucesso, para ajudar essas empreendedoras a fazerem, porque também existem estratégias por trás da live, né? Então, assim, hoje se você tem 5 clientes dentro da tua live, pode ser que você não tenha 5 clientes dentro da sua loja, né? Ok. Então, vai ter, às vezes elas têm essa resistência de fazer... e se ninguém me assistir, se ninguém falar comigo, né? Então elas têm muita vergonha em fazer live. E eu falo, gente, a live ela impulsiona o seu negócio. Quando eu tive a minha loja física, que foi bem na época da pandemia, eu transformei o meu faturamento com a live, né? Então, assim, era uma constância, eu fazia toda a estratégia para fazer o faturamento, e o pós-live, então, ele dobra ou às vezes até triplica o faturamento da própria live. Então, hoje, assim, você não pode mais esperar o teu cliente vir, né? Então, uma das estratégias que eu uso hoje e usei, né, e continuo usando ainda, é essa estratégia da live, que é muito forte. A live no Instagram, você No disse. Instagram. Dá para fazer live no Instagram, no Facebook, dá para fazer live fechada, às vezes você criar um grupo de clientes VIPs que você quer mostrar determinados produtos, né? Eu também já fiz essa estratégia, deu super bom. Dá para você criar de várias formas, né? Dá para você criar grupos dentro do WhatsApp para clientes VIPs, né? Então é muita estratégia por trás, né, de todo um Perfeito. faturamento. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas enxerguem aqueles modelos dentro da live e depois queiram provar esses modelos. Sim, assim. porque assim, Bruno, na live você vai quebrar todas as objeções do cliente. Perfeito. Né? Ali você vai explicar o produto, pode ser que você prove o produto, você explica todos os detalhes, né? O tamanho, a numeração que você tem, as cores que você tem disponível. Então, você facilita. Então, na live é uma forma, inclusive, de você escalar as tuas vendas. Sim. Né? Que então, de uma forma mais rápida e prática. Eu tenho um cliente hoje que faz números assim de 15 dias de faturamento em 2 horas de live. Fantástico. Então, assim, realmente é um acelerador de vendas, né? A live hoje, ela impulsiona muito. E você recomendaria, assim, um dono ou uma dona de loja fazer uma live uma vez por semana ou fazer uma vez por mês? Qual que é a frequência? Olha, depende muito da constância do cliente, dele, da compra, do planejamento de compra, né? Se ele faz só live ou não, se ele faz, às vezes, alguma ação interna, né? Então, assim, depende. Eu aconselho pelo menos uma vez na semana. Sim. Né? Se você faz outros tipos de estratégias, pode ser a cada 15 dias, ou dependendo do seu volume de vendas, uma vez por mês. Né? Mas assim, é bem raro quem faça uma vez por mês, principalmente depois que vê aquele faturamento em tão pouco tempo para você vender. Perfeito. Né? Então, assim, eu aconselharia fazer pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana. E o legal é que não precisa ter um estúdio como esse aqui, só precisa Não. ter o celular, né? Um ring light. E começar a falar, apresentar os modelos, Isso. quebrar essas objeções. Por que a live impulsiona, Bruno? Porque assim, ó, quando você vai fazer uma live, você precisa de um planejamento, né? Que a maioria das empresas hoje não fazem. Sim. Você precisa organizar o que você vai apresentar, então você vai olhar o seu estoque,
que também as pessoas não costumam fazer, uma análise de estoque. Perfeito. Né? Às vezes colocar um produto, um chamariz ali para você fazer uma promoçãozinha e chamar o cliente, né? E rodar esse estoque. Você precisa convidar o cliente, então é uma forma de você chamar o cliente, porque eu enfrento muita barreira porque o cliente, o lojista ou os próprios vendedores não gostam de falar com os clientes. Sim. Né? Então você vai fazer um convite e você vai fazer um compromisso com o teu cliente. Então você vai apresentar, né? Perfeito. E aí depois existe uma técnica muito forte do pós-live, né? Que daí Como seria esse pós-live? O pós-live você vai convidar todo mundo de novo que não assistiu para assistir a tua live, e aquele cliente que comprou na tua live, você vai apresentar os outros produtos para ele comprar e aumentar o ticket médio. Então, assim, se o teu cliente comprou uma peça na live, você vai conversar com ele na hora de fechar a venda, mas antes de fechar a venda, você vai perguntar se ele quer ver mais coisas. E vai mandar mais coisas, mais fotos para ele e tudo mais. E assim você vai aumentar o faturamento e o ticket médio daquele cliente. Então, assim, por isso que eu falo que o pós-live, ele é transformador. Às vezes vende mais no pós-live do que propriamente na live. Mas é porque você tem esse contato com o cliente. Sim. Né? E o legal é que a live, ela possibilita a escala. Então, por exemplo, um lojista que é aqui de Maringá, ele pode vender para São Paulo. Exatamente. Porque tem uma cliente que está assistindo de São Paulo. E então o intuito é levar depois os clientes para a loja. Mas eu posso vender diretamente e pedir para o motoboy, por exemplo, entregar? Sim, igual. Na minha loja, quando eu decidi fechar o meu ponto físico, porque eu vi, né, que toda live eu fazia a planilha ali para saber o meu faturamento, e eu vi que 60% do meu faturamento era live. Sim. E desses 60%, 50% era entrega. Né? Por mais que a live ela impulsiona e leva o teu cliente para dentro da loja, porque existe sim aquele cliente que não compra na live porque ele gosta de provar, né? Às vezes você está fazendo uma live de sapato, a pessoa quer provar, roupa, a pessoa quer provar para ver se veste bem, se fica bem. Ele quer ir na loja, né? Sim. Mas a maioria das pessoas hoje querem que entrega. Tem uma marca bem conhecida a nível nacional que ela sempre me manda o WhatsApp, até comentei com você, e fala, poxa, Bruno, tô levando aí uma sacola condicional. Mas eu falo, não, agora nesse momento, não, tô levando. E a hora que eu vejo, tem uma ali na minha casa, uma sacola no condicional. O condicional ainda funciona? Na minha opinião, funciona muito. Muito condicional. Claro que, obviamente, você precisa conhecer o cliente, claro, né? Você não vai, assim, mandar um condicional para qualquer pessoa. Mas ele funciona muito ainda. E o que eu sempre ensino os meus clientes a fazerem no condicional? Como uma venda normal. Você precisa abordar o cliente, você precisa entender o que ele quer, né? Porque você não vai mandar um condicional assim, ai, Bruno, eu tô te mandando por mandar. Não, Claro. Você vai entender o que ele precisa, o que ele veste, vai lá no histórico do cliente, Sim. vê se ele já comprou, o que ele já comprou, a numeração que ele usa, né? E quando é roupa feminina, o que eu até oriento as minhas clientes fazerem? Um kit. Monta um kit, coloca uma calça, mais umas 2, 3 opções de blusa, né? Um acessório, se você vende acessório, monta um saquinho para o cliente. Poxa, fantástico. E já dá uma opção, porque às vezes o consumidor final, às vezes ele não tem essa noção do que casa com o quê, né? Então a gente já monta o look, já dá aquela opção de look para o cliente. Então facilita muito e vende muito ainda o condicional. Então você está me dizendo que uma loja que não tiver inteligência em negócios, por exemplo, um CRM, para poder mapear o histórico dos clientes, poxa, tá fadado ao fracasso. Tá. Eu já, quando eu sou contratada, eu entro nas empresas e não tem nenhum processo de vendas, né? Entendi. E vendas, como qualquer outro negócio, é processo. Né? Você precisa entender qual é o seu processo de vendas. E cada empresa tem o seu. Né? É muito particular de cada empresa. Né? Então, eu mapeio esse processo, né? Treino a equipe de vendas e vou mapeando o que está acontecendo, vou olhando os resultados, faço junto com o dono da empresa
o planejamento e as estratégias que vai acontecer naquele mês e assim o resultado vai acontecendo. Legal. Bruna, já que nós estamos falando sobre colaboradores dentro de uma loja, eu vejo assim que tem muitas empresárias de todos os setores que têm dificuldade de encontrar uma pessoa que veste verdadeiramente a camiseta da marca, assim eu posso dizer. Então, olha só, você falou sobre lives. Como encontrar uma funcionária para poder me ajudar na live? Como treinar uma funcionária para que ela possa vender mais? Como encontrar uma pessoa dedicada para trabalhar na loja? Resumindo. Olha, existem vários tipos de colaborador. Primeiro, quando você for contratar, você tem que analisar muito isso. Sim. Hoje, o que acontece? Como está muito escassa a mão de obra, né? Às vezes o desespero bate e as pessoas vão contratando, às vezes, o funcionário que não é nem o perfil da empresa, né? Então, assim, sempre quando eu entro na empresa, eu falo, ó, a gente tem que fazer uma análise de perfil de cada colaborador. Porque, às vezes, você vai fazer um treinamento com um colaborador que não é o perfil dele naquele cargo. Sim, né? Isso é verdade. Então, eu faço essa análise para entender. Mas, como você vai fazer isso para identificar se aquele colaborador vai fazer ou não? Existe aquela frasezinha, né, que o que engorda a empresa é o dono do olho, né? É uma Sim. coisa assim, né? É o olho do dono. O olho do dono que engorda o gado, né? É bem isso. Então, o que eu vejo, qual que é as dificuldades hoje de todo empreendedor? Ele não sabe muitas vezes o que ele quer e não passa muito isso para o colaborador. Então, o colaborador não sabe o que ele precisa fazer. Então, para você ter um colaborador que realmente faça, você precisa capacitar, né? E falar, conversar com ele. Falar, olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Eu preciso que você atenda o cliente da loja desta forma, né? Então, você que vai orientar. Então, você tem que treinar, né? Do jeito que você gosta. Porque existem muitos colaboradores bons no mercado. O que falta muito é gestão. Falta gestão. Gestão. Na verdade, a maioria dos empresários contrata e acha que aquele colaborador vai resolver o problema. Sem fazer nada, sem um treinamento mínimo. Exatamente. E aí o funcionário ele não sabe o que ele tem que fazer dentro da empresa. Ele não tem aquela clareza, né? Igual assim, eu já entrei em muitas empresas que não tinha nem meta de vendas. O vendedor. Não, eu nunca trabalhei com metas. Como assim? Existe muito, né? E assim, falando em área de vendas, eu falo, meu Deus, né? É assustador. É assustador. Né? Mas por quê? Porque falta clareza, né? Falta clareza. Para o colaborador. Então, às vezes, não é, o meu colaborador não é bom. Às vezes, ele não está capacitado para aquela função. E não tem o perfil adequado. Exatamente. Legal. Bruna, eu lembrei aqui, quando você estava falando da live, sobre o mercado de influencers. Hoje nós temos aí um mercado extremamente lucrativo e eu acredito que esse mercado caiu com uma luva para donas de loja. Uhum. Como que você enxerga sobre essas influenciadoras e como uma dona de loja, um dono de loja, assim eu posso dizer, pode fazer uma parceria ou pode contratar uma influenciadora? Olha, existem várias formas de você contratar uma influenciadora. Em permutas, né? Se a loja ainda não tem um faturamento legal, ou no cachê mesmo que a influenciadora pede. Único porém que eu sempre falo assim para os clientes, tomem um pouco de cuidado na hora da contratação da influenciadora e veja se ela tem o perfil da tua marca. Porque assim, ela precisa ser a persona da tua empresa, né? Ela tem que atingir o público que você deseja. Então, é esse cuidado que o empreendedor tem que tomar. Muitos dos empreendedores hoje preferem o quê? Ser a influenciadora da empresa, da marca. Sim, né? É a melhor opção. É a melhor opção, né? Porque você tem aquele contato com o teu cliente. E você nunca vai depender de ninguém. Claro. Né? Então, assim, você cria essa conexão. E eu falo, venda é isso, venda é conexão. Quando eu tive a minha loja, eu contratei várias digitais influencers. Mas quando eu fui para as redes sociais, foi quando o meu cliente se conectou. Sim. Né? É desafiador, dá trabalho, não é fácil, porque você tem que fazer toda a gestão, fazer compra, fazer financeiro, né? E ainda fazer live. lives. E ainda fazer live, fazer o marketing, fazer foto,
né? Mas é transformador. Eu coloquei essa questão do influencer justamente depois da pergunta do funcionário, porque muitas donas de loja falam assim, eu não tenho tempo, porque eu tenho a família, eu tenho as coisas da empresa para poder resolver, e também não tenho perfil, tenho vergonha de aparecer, vou colocar uma funcionária. Não, vou contratar uma influencer, e fica nesse círculo. A influencer não deu certo, coloca a culpa na influência. O funcionário não deu certo, coloca também a culpa no funcionário. E tá esquecendo que a culpa é dela, né? Exatamente. É porque a gente acaba terceirizando, né? Sim. A culpa. E, na verdade, quem tem que tomar a rédea do negócio é a gente. Não tem jeito. De quem que é a loja? Se você coloca uma funcionária para fazer, ok, né? Não tem problema. Mas pode ser que amanhã ou depois a tua funcionária não vai estar mais com você. E aí você não vai fazer? Sim. Até você achar outra funcionária que tem essa habilidade, treina, sabe fazer, você vai ficar esse período sem vender? Não tem jeito, Não tem jeito, né? Então, assim, quando você toma a rédea mesmo do negócio, você vira essa chavinha, aí vai. Eu tenho um cliente hoje que faz live até de domingo. Nossa. Porque sabe que realmente facilita. Você já começa a semana vendendo. E né? vendas cura tudo. Opa! Ô, Bruna, justamente nessa questão de destravar, né, os donos de loja, que nós estamos batendo esse papo aqui, eu queria falar sobre objeção. A objeção que o cliente tem, às vezes, para comprar uma peça. Como, por exemplo, está muito caro. Como que você contorna essa objeção? Porque essa é a maior objeção que donos de loja têm. Eu não consigo vender porque o cliente fala que está caro. Eu tenho que vender no fiado. E o que acontece com o fiado é igual barba, só cresce, só né? Cresce. Já dizia minha antiga avó. É. E fica com essas objeções do fiado, que está caro. Como contornar isso, na sua opinião? Quando você tem esse tipo de objeção, é porque a sua equipe ou você não está treinado para falar do produto. Quando o cliente fala o produto está caro, por que o produto está caro? Por que você ouviu isso do cliente? Você falou todos os benefícios do produto antes de falar o preço? Né? Então, a gente precisa quebrar isso antes de falar o preço, né? Para não quebrar a venda. Então, por isso que eu falo, quando um cliente entra na loja, seja na loja ou seja pelo WhatsApp, a abordagem é a mesma. Você precisa entender o teu cliente, né? Entender o que de fato ele quer, que ele usa, o que ele faz, onde ele trabalha. Com isso, você tendo essas informações, você já sabe que produto mostrar para ele. Né? Então, você já quebra essas objeções. Você acha que essas objeções estão muito ligado também ao posicionamento do dono da loja? Muito, muito também. Né? Porque, assim, quando você se posiciona com o público A, você tem que falar com o público A. Correto. Né? Quando você se posiciona com o público B, a linguagem é diferente. Sim. Né? Então, assim, você precisa principalmente entender para quem que você vende. Né? É uma das primeiras coisas que eu faço hoje quando eu entro na empresa. É descrever a persona da empresa. Você precisa entender para quem que você vende, o que ela faz, o que ela ouve, o que ela assiste. Para daí sim você fazer um bom planejamento de compra, porque isso também interfere. Aí você começa a trazer o produto certo. Sim, a maioria não tem isso, infelizmente, esse planejamento, né? Compra pelo seu próprio gosto, acha que vai vender. Esse é um dos maiores erros, você enxerga também? Muito, muito. Compra produto errado, compra tamanho errado, né? Compra, às vezes, só um tipo de produto, não tem um mix de produto, né? Precisa ter esse mix. Né? Muitas lojas, principalmente loja de roupa, eu chego, tem muita parte de baixo, né? E assim, na hora que a gente faz um planejamento de compra, a gente compra uma parte de baixo para 3 partes de cima. Entendi. Então faz muita diferença. Se você for olhar hoje dentro do teu guarda-roupa, quantas calças você tem e quantas blusas, camisetas você tem, né? É muito diferente, né, o número. Então isso é dentro da loja também, né? Porque o consumidor busca isso. Então, você precisa ter um planejamento de compra para ter uma venda mais assertiva. E esse planejamento se dá muito em conhecer o cliente. Sim, com certeza. Então, se você não conhece o teu cliente, o que você vai comprar?
Perfeito. Né? E como que um dono de loja pode fazer essa pesquisa básica? O que você recomenda? Por exemplo, na hora de fazer uma compra. Conheço o meu cliente, mas quais são as melhores peças que eu vou comprar? Onde que ele pode encontrar isso? Bruno, assim, ó, se você já tem uma base de clientes, nada melhor do que você perguntar para o seu próprio cliente, né? Sim. O cliente é a sua melhor resposta, né? Talvez criar ali uma planilha Google Forms para você fazer uma pesquisa com ele, perguntar, ligar, né? Ó, tô indo viajar, o que que você quer? Né? O que que você está precisando? Né? Você vai entendendo, você vai vendo, segue ali algumas melhores clientes suas, vê o que que elas fazem, né? Onde que elas saem. E assim você vai entendendo melhor o seu público. E aí começa a ter um estoque mínimo e ter Exatamente. maior giro, né? É, Assim, posso dizer. Porque muita gente sofre com estoque parado. Parado. O que fazer com esse estoque parado? Como você resolve, por exemplo, para um dono de loja, esse estoque parado? Promoção? Nem sempre. Às vezes o estoque parado ele está no lugar errado, então você tem que fazer um giro de estoque. O estoque parado ele pode estar porque você não fez nenhum tipo de ação em cima daquele produto, né? Quando eu falo desse estoque parado, dessas ações, o que que é? Vitrine, você às vezes não colocou aquele produto na vitrine, você não postou aquele produto nas redes sociais, você não colocou na mesa expositora, você não mandou num condicional, você não apresentou numa live. Então, são inúmeras ações antes de você colocar um produto em promoção. Daí eu sempre brinco com as minhas clientes assim, a roupa ou o produto em si, ele tem uma data de validade igual tem o produto alimentício. Perfeito. Ele tem 3 meses para sair do teu estoque. Então, por isso que você tem que acompanhar muito a sua curva ABC, né? Que é para você identificar quais são esses produtos. Depois de 3 meses, se você já tiver feito todas as ações em cima dele, aí sim ele já é um produto vencido, né? Sim. Que tá para vencer ali, então você tem que vender rápido. Aí sim você pode jogar alguma ação ali específica, fazer um combo, fazer alguma ação específica naquele produto para você vender rápido, porque daí ele já está virando prejuízo. E que prejuízo, né? Ô, Bruna, uma pessoa me mandou essa pergunta aqui, eu achei interessante, que é a dificuldade de fazer vendas com as fotos do catálogo. Hoje tem muitas lojas que têm os mesmos fornecedores, né? E usam o mesmo catálogo. Você acredita que um diferencial é trazer uma influencer como modelo ou até fazer novas fotos? Eu sempre recomendo não usar as fotos de fornecedores para não dar esse conflito. Tudo igual. O Instagram Tudo é todo mundo igual. Aí o que você vai brigar? No preço, né? Sim. É no preço que você vai brigar. Então, assim, e sem contar que você não vai ter uma identidade, né? Quando o teu cliente for ver aquele produto, independente de qual Instagram ele está vendo, ele não vai saber porque ele vai estar o mesmo produto, a mesma modelo, a mesma foto, ele não vai saber de quem que é. Isso acontece muito, inclusive, com as digitais influencers. Né? Principalmente aqui na nossa cidade, como são poucas, então elas ficam assim, de quem será que é essa roupa? De qual loja? Né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado com isso. E eu sempre falo, você precisa ser a identidade da tua marca. Perfeito. Porque senão fica aquela briga de preço. Briga de preço. E se você tira uma foto diferente da foto do catálogo, você tem um posicionamento diferente. Né? Se diferencia total de todas as outras marcas que utilizam o mesmo fornecedor. Hoje já existem inúmeras formas de você tirar foto, né? Os famosos Reels aí, que você nem precisa nem se aparecer, né? Sim. Então dá para você tirar uma foto no cabide, uma foto jogando ali a peça no chão, um arrume-se comigo, tá super em alta, né? Então, assim, não precisa ser necessariamente uma foto, né? Isso daí tem chamado muita atenção do consumidor final. Outra coisa falando em relação a isso, o que que acontece? O lojista, ele quer muito mostrar só foto. E isso não conecta. Não conecta. Então, o que o teu público precisa ver? Ele precisa ver ali como é que funciona atrás dos seus bastidores, principalmente falando de venda online, porque as pessoas têm muito receio, né? Sim. Será que eu compro? Será que é golpe? Será que eu vou receber, né, em casa o produto ou não? Então, você tem que ter saber ali
que de fato existe uma pessoa por trás das redes sociais falando com você, né? Então, assim, mostra os seus bastidores, a sua compra, o que você faz, né? Claro que você não precisa mostrar lá que você está lá no meio da feirinha de São Paulo, Sim. né? Naquela loucura, mas mostra você embalando um produto, né? O que aquele produto serve. Olha, eu tenho um conjunto, quantas vezes eu consigo usar esse conjunto? Né? Mostra para que aquele produto serve de fato. Então, você vai criando um desejo no cliente. E isso vai facilitando a tua venda, porque você não vai mostrar só o produto. Você vai mostrar para que de fato ele serve. Perfeito. Hoje, Bruno, eu vejo assim que tem duas ferramentas que são indispensáveis para todo dono de loja, que é o WhatsApp e o Instagram. Porém, a maioria não consegue utilizar isso de forma estratégica. No Instagram, como eu disse, utilizam umas fotos do catálogo, coloca aquele monte de foto de catálogo, fica aquele monte de loja Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E não tem uma frequência para poder construir uma audiência, porque tudo se resume em construir uma clientela. Né? E hoje, diferente de um ponto, dá para você, pelo digital, construir de forma rápida, com valores irrisórios. Por exemplo, com R$20 por dia. O que é R$20 por dia? É um pastel, é uma tubaína, né? Dá para você alcançar pessoas a nível local grande do que um ponto que às vezes um shopping não alcançaria. Né? 10 mil, 20 mil pessoas. Mas tem que ter um atrativo. Eu vejo que muitas pessoas que são donas de lojas não têm esse atrativo por não ter, eu acho, uma frequência dentro do Instagram. O que você recomendaria no Instagram para um dono de loja? Olha, Bruno, hoje é imprescindível você ter o tráfego pago. Sim. Né? Para você atingir esse público certo, né? E vender. O que eu sempre falo? O Instagram, ele vende, mas a maior taxa de conversão está dentro do WhatsApp. Perfeito. Né? Então, assim, não adianta nada você, às vezes, ter uma estratégia ótima dentro do Instagram, seu Instagram tá lindo, né? Você tá investindo em tráfego pago, tá bonitinho a sua campanha, perfeito, só que se a sua base de vendas não está preparada, você não vai converter. Então, você precisa ter um bom atendimento, né, online. É isso que eu vejo a maior dificuldade hoje. As pessoas chegam em mim e falam assim, Bruna, eu quero vender, eu preciso escalar minhas vendas, o que eu faço? Né, eu falo, gente, como é que tá? Principalmente a sua base, né, de colaborador ali. Né? Às vezes não é só um Instagram que vai vender, às vezes a sua base de clientes precisa ser atendida. O que você está fazendo com a sua base de clientes para fazer essa conversão? Né? Então, hoje o Instagram ele é importantíssimo. Né? Hoje, quem não está no Instagram não está em lugar nenhum. Isso é verdade. Né? Hoje o Instagram é a principal rua de vendas. Mas você precisa ter essa estrutura, porque o Instagram ele não se vende sozinho. Não se vende. Não. O Instagram é a vitrine. É a vitrine. E o WhatsApp é o atendimento. É o atendimento. E muitos empresários negligenciam o WhatsApp, demoram para responder. Às vezes nem enviam as peças que o cliente quer. Não tem aquela paciência. E como que você acha que é um bom atendimento no WhatsApp? Você tem que fazer todas as técnicas igual você tem que fazer quando o cliente está na tua frente. Sim. Né? Você precisa entender. Não adianta só você mandar um WhatsApp e mandar aquele mundaréu de foto. Porque geralmente é o que a maioria das pessoas faz. Ó, chegou! E as fotos de catálogo ainda. Escolhe aí, depois você me fala. Depois demora 5 horas para responder de novo. Né? É isso que você encontra hoje dentro das lojas. Só tem isso, exatamente. Então, assim, você precisa entender o cliente antes de você mandar uma foto. Né? Às vezes você está falando ali com uma cliente que ela veste um P e você está mandando G. Né? Então, você precisa entender, fazer uma abordagem, mandar o produto certo, porque daí você vai facilitar a venda e vai ter essa conexão com o cliente. Teve uma cliente minha que ela tinha muito esse problema, porque ela tinha uma frequência muito grande dentro do WhatsApp, só que ela não convertia. Ela não conseguia fazer essa conversão. Eu peguei, estruturei a equipe de vendas dela online. E ela vende roupa plus size. E a roupa plus size, ela tem um pouquinho mais de objeções, né? Sim. Nesse público. E aí, o que a gente começou a fazer? Videochamada para cada cliente. Legal. Então, assim, a gente colocava ali o celular no ringue, mostrava ali a peça para o cliente
e quebrava todas as objeções para aquele cliente. Então facilitou a venda, porque Sim. era tipo uma live exclusiva para aquele cliente. Então o que o cliente começou a comprar? Muito mais. Muito mais. Nunca ninguém me fez uma chamada para vender roupa. Exatamente. Então, assim, é muito forte essa estratégia, mas porque você precisa entender o teu cliente. Com certeza. Eu acredito que o maior ativo hoje do mundo é a atenção. E se você dá atenção para um cliente, poxa, você ganha o coração dele. Exatamente. E vendas é muita questão da preferência, porque tem muitas lojas. Muitas lojas. Mas você vai preferir sempre aquela que te atende bem. Não é só tudo é preço. As pessoas Não. acham que é tudo uma questão de preço. Não. Pode ser R$5 mais caro, R$10, R$30 mais caro. Mas eu vou preferir sempre aquele que vai me atender bem, que tem uma boa educação, né? Igual você falou, poxa, fazer uma chamada de vídeo e me apresentar os modelos. Isso é surreal. Eu acredito muito nessa questão da preferência enquanto a vendas. Porque você vai fidelizando, né, Bruno, o cliente. Igual você falou, o atendimento, ele fideliza o cliente. Hoje, por mais que você tenha essa briga aí de preços, mas quando você tem um bom atendimento, você volta. Independente do que seu concorrente mostrou ali, se é até às vezes o mesmo produto. Sim. Né? O que você vai ganhar é no seu diferencial. Perfeito. Ô, Bruna, falando sobre diferencial, para quem quer agora montar uma loja ou para quem quer atualizar o portfólio de peças, onde encontrar bons fornecedores? Olha, o Brasil é muito rico na área da moda, né? Sim. Aqui em Maringá a gente tem um polo maravilhoso de confecção. A maioria das marcas são marcas autorais, né? Que tem uma excelente qualidade, né? A gente sabe que o mercado do Brás ali, do Bom Retiro, da 25 de março de São Paulo, a gente sabe que tem um fortíssimo, né? Centro de atacadista em cima desse público, falando em roupas, né? Também quando a gente fala em lã, linho, a gente fala muito em Minas, né? Brusque também é muito bom. Então, assim, depende do que você quer vender, tá? Perfeito. Então, assim, é muito amplo esse mercado, Sim. né? Mas para você entender, você precisa identificar o seu público. Identificar o seu público, o nicho de mercado que você vai trabalhar, né? Porque tem diversas modas, né? Tem muita marca, desde você se plus perde. size é moda evangélica. Você se perde. Então, quanto mais você nicha o teu público, mais fácil fica a tua venda. Perfeito. E deixa eu te fazer uma outra pergunta relacionada a fornecedores. Você acha que a Shein, depois que ela chegou no Brasil, atrapalhou um pouco os donos de loja, até mesmo os fornecedores? Na sua visão, o que você acha? Bruno, a gente volta a falar de novo do atendimento. Concorrentes a gente sempre vai ter, né? O que você vai fazer diferente da Shein para você se destacar? Porque você não vai bater de frente ali com uma Shein, né? Eles são muito grandes. E o que eles vendem? Preço, né? Às vezes eles nem vendem tanto produto, é preço. Então o que você quer? Preço ou produto? O que o teu cliente busca? Produto, atendimento, preço, né? Um bom atendimento, um atendimento exclusivo. O que você está fazendo diferente para o teu cliente não comprar na Shein? Né? É com isso que você vai conquistar o teu cliente. Perfeito. E também na qualidade do produto. Na qualidade, né? do produto. Não adianta pagar aquele preço baixíssimo e na primeira lavada... Acabou. Acabou, né? Você hoje recomendaria para um dono de loja trabalhar com qualidade ou com peças que vão ter uma rotatividade maior, mas não vão ter qualidade? Você tem que ter as duas coisas dentro da tua loja. Claro que depois que você identifica o teu público, você vai ter aquele produto que você vai acertar. Mas quando a gente fala em vendas, a gente tem que ter o produto que roda, que gira, que faz caixa rápido, que é ele que vai chamar o teu cliente para dentro da loja ou do teu Instagram para comprar os produtos mais caros. Então, você tem que ter esse chamariz que a gente chama, né? Esse produto de isca para você conseguir depois aumentar o seu ticket. Então, tem que ter as duas coisas. Perfeito.
E eu queria falar sobre margem de lucro na precificação, porque eu vejo que tem muitos donos de loja, isso em todo o mercado de empreendedorismo, assim, eu posso ser sincero, que é o erro da precificação. Não sabe precificar, não sabe controlar até mesmo as próprias finanças da loja. Uhum. A margem de lucro que você recomendaria, como que funciona a precificação de uma camiseta, por exemplo? O que você recomenda? Olha, primeira coisa que um dono de loja precisa fazer é fazer o seu custo fixo, né? Determina ali qual que é o seu custo fixo, os seus custos variáveis. Você tem que ter uma retirada, porque isso é comum hoje você encontrar a pessoa que mistura, né, tudo ali. Todos os donos de loja pequena misturam. O financeiro. Ah, eu vou tirar 10 aqui do caixa, né? Sim. E assim, vou pagar a conta e tal. Então, não separa o pessoal do profissional. Então, hoje esse erro é muito comum dentro de loja, né? E para você definir de fato qual que é o seu markup, né? Você tem que entender isso. Então, a pessoa acha que compra por 40, tem que vender por 80. E não é bem assim. Você precisa entender quanto de custo você tem naquela peça para você conseguir precificar. Perfeito. Tá? E ter realmente... E ter realmente lucro. Lucro. Hoje, você acredita que é necessário um investimento na vitrine, na aparência da loja, para poder vender mais? Muito. É por isso que hoje o comércio tem as datas comemorativas, né? Que na verdade é para isso, para você ter. A vitrine, ela chama o cliente. Ela é o seu cartão de visita, né? E aí depois ali dentro você vai fazer um bom atendimento. Então você tem que investir em vitrine, você tem que investir em visual merchandise, que faz toda a diferença dentro da loja, né? Que é uma técnica bem forte também para quem trabalha com moda. Você tem que investir em cenários hoje instagramáveis, né, que está bem alta também. Sim. Dentro da loja. Então, assim, isso faz toda a diferença, porque você vai criando essa identidade junto com o teu público. Eu assisti algumas lives na época que você tinha loja, poxa, o cenário era lindo demais. Fazia um contexto ainda com a peça que você mostrava, tipo, uma parede verde como essa. Uhum. Como montar um cenário assim? Dá para comprar um cenário pronto, né? Era eu que montava os meus cenários, né? Então, assim, eu vou fazer uma campanha do Dia das Mães. Então, o que eu vou fazer para o Dia das Mães? Mas não necessariamente só quando tem esse tipo de data comemorativa, Sim. porque a ação tem que ser feita todo mês. E eu até brinco assim que o varejo ele precisa de ação todos os dias, porque senão ele não vende, né? Então, eu mesmo criava os meus cenários, né? Procurava na internet, montava, né? Fazia com preço muito acessível. Então, eu ia mudando. Eu vou fazer uma coleção semana que vem. Vou fazer compra, vou fazer um lançamento. Que tipo de lançamento eu vou fazer? Eu dava um nome para aquele lançamento e criava o cenário em cima daquele lançamento. Então, ficava muito legal. As clientes amam isso, né? Que você vai chamando a atenção do cliente. Perfeito. O que eu estou entendendo aqui nesse bate-papo, Bruna, é o seguinte, que se um dono de loja, uma dona de loja não entrar em ação diariamente, ele não vai faturar. Não. Não adianta ficar esperando o cliente entrar na loja, né? Porque a gente passa pelo comércio, tá lá o vendedor jogando o jogo do tigrinho ou falando no WhatsApp e não tem nenhum cliente, né? Aquele desânimo, aquela tristeza. E, poxa, tem a abundância de clientes aí para poder falar no WhatsApp, no tráfego pago, e não faz, né? Não Fica faz. só esperando ali acontecer. Então, são ações diárias que vão fazer um faturamento extraordinário. Não adianta, não existe venda sem movimento. Perfeito, gostei. Movimento gera movimento. Não tem como. Eu lembro que na minha época de vendedora, o que eu fazia quando eu não tinha movimento? Eu tirava todas as minhas peças do estoque, colocava tudo em cima do balcão, deixava o balcão bem alto de roupa. Porque o cliente que passava na frente, ele associava. Nossa, essa loja tem movimento, olha como é que tá o balcão, cheio de roupa, né? E aí ele entrava. Então, assim, hoje você precisa se movimentar, né? Hoje, claro que mudou, você precisa falar com o cliente, né? E se movimentar, fazer ações, chamar o cliente, fazer ações internas, ações externas,
tudo ali, ó, simultaneamente, para de fato você alavancar os seus resultados. Todas as minhas maiores vendas, Bruno, vou ser bem sincero com você, foram vendas que eu chamei o cliente no WhatsApp e nem eu esperava ter uma venda ali. Eu falei, e aí, tudo bem? Como você tá? Como tá as coisas? E aí, já montou sua mentoria? Pô, Bruno, lembrei de você, tô preparado para entrar na tua mentoria agora. E sabe aquela venda que eu não esperava? Então, eu acho assim que muitos donos de lojas, funcionários, tem que pegar, salvar o contato. Como salvar o contato? Até quero te perguntar isso. E, poxa, entrar em relacionamento com o cliente. Toda vez que entra um cliente, como que vai pegar o dado do WhatsApp, por exemplo? O cliente entrou na tua loja. Primeiro, você tem que abordar. Tá. Aborda, pergunta, entenda. Se não tiver o produto ali na hora, não tem problema. Aí é onde que você vai chegar no cliente e falar, ó, deixa eu anotar o teu nome, teu WhatsApp, assim que chegar a novidade, eu vou te mandando. Beleza. Só que o que acontece? Muitos vendedores fazem isso e nunca mandam mensagem para o cliente. Nunca. E aí acaba frustrando o cliente, né? Então, assim, eu sempre falo, gente, toda vez que o cliente entrou na loja, você anotou o número do WhatsApp, o cliente saiu da loja, se você não for fazer um outro atendimento, já vai no WhatsApp, adiciona, né? E já manda, oi, foi um prazer ter você aqui na loja. Logo mais eu vou te adicionar, já te adicionei. E logo mais eu vou estar te mandando novidades, mas qualquer coisa você pode me procurar, se apresenta, fala para salvar o número, né? E assim por diante, mas já faz para você não esquecer, né? E depois, claro, que existem estratégias dentro do WhatsApp, separar ali dentro do WhatsApp Business por etiqueta para você ir facilitando a tua venda, né? E tudo mais, mas aí a gente já entra na parte de processos. Mas é um erro muito grande hoje dentro do comércio, que ninguém fala com o cliente. Ninguém fala. E, sabe, nós compramos pelos olhos. Compramos. Não tem jeito. Eu tenho o WhatsApp de uma temaqueria aqui de Maringá, que ela sempre me mandou, ó, temaki de sexta-feira, promoção tal. Eu falo, meu Deus, meu. Eu falo, vamos pra minha esposa, regime. Às vezes você nem tá com fome, não é? Já até jantei. Já até jantei, Manda lá a foto, né? E as pessoas, querendo ou não, elas compram por impulso. Por impulso. Né? Eu já comprei sapatos por impulso, terno por impulso. Você já comprou um monte de roupa por impulso. Todo mundo já comprou alguma coisa por impulso. Se você não criar esse impulso, você não vai vender, de certa forma. Eu falo assim, às vezes eu nem chamo o tal do impulso, eu chamo de desejo. É um desejo. Você tá ali, você gostou, você nem pensa se você pode, se você não pode comprar, se o cartão de crédito vai passar, mas você comprou. Por quê? Porque você desejou ter aquilo. Né? Você nem sabe se você vai usar, mas você comprou, era o seu desejo, você saciou. Né? Sim. Então você precisa criar esse desejo. Né? Desejo, escassez dentro das redes sociais, né? Isso gera muita venda, isso faz toda a diferença. Perfeito. Bruna, eu queria te fazer uma pergunta agora relacionado como que você consegue organizar a sua vida como empresária com a vida com a sua família, porque tem muitos donos de loja que não conseguem conciliar isso, ou vive só para a loja ou fica aquela coisa, sabe? Em cima do muro. Qual que é o conselho que você daria? Bruno, foi uma das maiores dificuldades que eu tive dentro, inclusive, da minha loja. Mas como eu gerenciei muitas lojas, eu falo assim, quem gerencia uma, gerencia 10. Sim. Né? Porque o processo, depois do processo estruturado, ele é o mesmo. Para dona de loja, o que eu aconselho? Faça uma agenda semanal, né? E foca. Esse dia eu preciso fotografar as minhas peças para as redes sociais. Você pode fazer programação, né, ali dentro das redes sociais. Depois você nem vai mexer às vezes nisso. Você pode deixar o funcionário fazendo os stories, né? Até os próprios stories também dá para você deixar ali programado. Sim. Né? E aí você já pega suas prioridades e anota. Eu vou começar por essa prioridade. E assim você vai conciliando a sua agenda com a sua vida profissional e sua vida pessoal. Porque eu falo assim, quem é dona de loja, primeiro que é louco. Tem que ter um pouquinho de louco para você empreender hoje. E não pode viver só daquilo, porque a loja, o comércio principalmente, ele consome muito, né, a nossa energia, porque tem que ter essa dedicação. Então você precisa ter a sua vida ali,
né? Tem que cuidar de você, da sua vida, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, da sua vida particular, né? Da sua vida social. Então, você tem que ter esse equilíbrio, só que você tem que ter foco, né? Na hora que você for fazer aquilo, você de fato fazer aquilo, né? Porque a procrastinação hoje, ela domina o ser humano, né? Com certeza. E aí a gente vai arrastando, e aí o que precisa de fato ser feito não é. Né? Então, separa isso com você e com a agenda dos teus funcionários. Perfeito. Ô, Bruna, para poder finalizar aqui essa entrevista, esse nosso episódio do BMcast, eu queria que você compartilhasse uma dica de ouro. Assim, sabe, aquela virada de chave que fez toda a diferença para você, nos seus negócios, para os seus clientes. O que você poderia compartilhar que poderia virar a chave para alguém que está nos assistindo? Bom, é desafiadora essa pergunta, né? Mas algo que fez toda a diferença para você. Fez toda a diferença, eu acho que faz. Até hoje na minha vida, eu penso assim, você precisa tomar a rédea do teu negócio. O negócio é teu. Não queira terceirizar os seus problemas. Você precisa resolver, né? É a primeira dica que eu dou. Tenha uma boa gestão do teu tempo, do teu negócio, da tua vida, que isso vai fazer toda a diferença no teu negócio. Seja persistente e constante, né? Eu brinco assim que quem trabalha com vendas tem que matar 10 leões por dia, Sim. né? Porque a venda, de fato, ela é difícil, né? Muitos nãos que a gente ouve para ouvir um sim. Então, assim, isso acaba desanimando e a gente não pode desanimar, né? Porque uma hora vai acontecer, né? Quem trabalha com venda não pode desistir, né? Porque venda não tem limite. É a única profissão do mundo que não tem limite de remuneração, né? Então, assim, você tem que ser persistente, que vai dar certo. A insistência derruba qualquer resistência. Aí vendas cura tudo. Cura tudo. Então vamos se curar, vamos faturar, vamos ganhar dinheiro. Você, dona de loja, poxa, pega essas dicas e aplica. Porque se você aplicar, vai dar bom. Eu tenho certeza disso, Bruna. Vai. E, Bruna, para poder finalizar, queria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo, conhecer mais sobre o seu trabalho, poder te seguir nas redes sociais, participar dos seus eventos, ler seu livro. Compartilhe um pouquinho como que as pessoas podem te encontrar. Certo, Bruno. As minhas redes sociais é @BrunaLimaMentora. Eu ajudo a empreendedores que querem, de fato, alavancarem os seus resultados, mas precisa estar preparado para isso e querer, em primeiro lugar, né? E foi um prazer imenso estar aqui com você. Muito legal compartilhar e usem todas essas dicas que eu dei, né? Lá no meu Instagram também eu tenho o curso, o e-book de como vender, fazer uma live de sucesso. Eu tenho todas as estratégias que você pode usar dentro de uma live para você vender, tá? Então vai lá na link da minha bio que tá lá o e-book e bora vender. Bora vender. E se alguém precisar de ajuda, você pode oferecer uma consultoria, né, Bruna? Isso, hoje eu presto consultoria e treinamento de equipe de vendas. Então, perfeito. Se você quer a ajuda da Bruna, entra lá em contato com ela no WhatsApp. Bruna, muito obrigado por você participar aqui do segundo episódio do BMcast. Gratidão por tudo. Obrigada. E se você gostou desse episódio, já deixa aí o seu like, compartilha com outras pessoas. Eu tenho certeza que o conteúdo que a Bruna compartilhou aqui pode ajudar algum dono de loja. Se você conhece algum dono de loja, se você é dono de loja, compartilha. Vamos compartilhar conhecimento, ainda mais quando um conhecimento é bom. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.